Esse pedaço do seu comentário ele é extremamente estúpido. Existe uma diferença gigantesca entre criatividade e resultados. Mas como a gente está na era dos vídeos curtos, dos TikToks e de uma geração que foi considerada por alguns estudiosos como a mais desprovida de inteligência que já existiu, muita gente não prestou atenção no que eu falei no vídeo, pulou várias partes importantes e tirou conclusões abreviadas sobre o contexto. Claro que teve algumas exceções, alguns comentários foram super interessantes de um pessoal mais maduro, com uma experiência e uma mente mais profissional, mas outros me fizeram lembrar daquela frase que até um idiota pode se passar por sábio se manter a boca fechada. Vamos conversar mais um pouco sobre esse assunto para deixar tudo bem clarinho e responder alguns desses comentários. Essas conversas são sempre produtivas e a gente consegue ter uma visão mais aguçada quando a gente olha em conjunto. Eu sou J1711, designer profissional há mais de 14 anos. Seja bem-vindo ao quadrante 28 Alpha, a maior resistência de criativos do mundo. Eu quero te ouvir. Comenta a sua opinião, dúvida ou sugestão e se você não achar difícil, deixa um like. O primeiro comentário desse vídeo foi o do Luiz e ele disse o seguinte: eu trabalho em uma agência de publicidade e lá são criados templates para a gente seguir, sem desenvolver a criatividade e resolução de problemas, sem contar que não tem briefing para social media, somente para identidade visual. Tinha parado para pensar sobre design e sobre o meu trabalho no almoço e ficando desmotivado porque cada dia é a mesma coisa. Sempre repetindo o design, sempre buscando ideias de social media e tendo que fazer mais do mesmo. Nunca vi um canal de design tão rebelde e com tanta personalidade quanto o seu. Essa é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal. Criatividade e resultados são diferentes e a gente já vai falar sobre isso. Basicamente a gente vai falar sobre isso nesse vídeo inteiro. Mas no seu caso é um pouco pior, porque uma agência, eu não sei o tamanho dessa agência, tá? Não sei como ela foi criada, não sei quem que estruturou todo o processo de criação dentro dessa agência, não sei como funciona toda a parte processual, vamos dizer assim, de organização. Mas no caso de uma agência fazer um trabalho dessa forma, seguir templates, obviamente é porque tem um foco ali exclusivo em faturamento. Porque eu já trabalhei numa agência assim, era um pouco diferente, tá? Não era exatamente assim. Era uma ideia que eles estavam começando a implementar um pouco antes de eu sair, que era justamente para sites. Eles queriam usar templates de sites prontos para simplesmente eu chegar ali, alterar a cor, alterar um detalhezinho e vender para o cliente. Então o foco era todo em faturamento. É uma ideia ruim, é uma ideia péssima, porque você não foca na solução do problema, você foca no faturamento. Não importa se o cliente vai ter resultado, não importa se ele vai se destacar, não importa nada disso. Ele simplesmente quer saber do dinheiro e ponto final. E alguns comentários aqui me deram a entender que é exatamente esse o ponto e a gente já vai falar sobre eles. O próximo comentário é do Matheus da Silva, que eu achei bem interessante também. Eu sou novo nessa dimensão chamada design, mas compreendo 100% o que você quer dizer. Nós temos um monte de pessoas fazendo um monte de cópias de tudo e de todos, ao mesmo tempo querendo criar e militar regras medonhas e bizarras que se alguém faz diferente ou discorda delas, vira treta. Tem muito sabichão aí que se acha o maioral porque usa ferramentas craqueadas, porque para isso o dinheiro dele não serve, mas para o setup cheio de RGB serve, falando que quem usa ferramenta com interface simples já é derrotado e saturado na profissão. Aí você vai ver na prática, o cara só sabe usar pack editável. Enfim, a profissão se popularizou bastante com a pandemia e isso faz os comédias quererem passar a perna por cima de quem tá chegando agora. Pelo menos isso faz a gente chegar em canais ótimos como esse, que nos faz enxergar rapidamente que ser cópia dos outros é pedir para ter resultados piores que os deles. Só de você não ser estritamente ganancioso igual a ele já é um diferencial enorme, mas você está indo além. Matheus, isso é uma das coisas que eu sempre falo aqui no canal. Tem muita gente por aí disseminando um conteúdo pobre de coisas que na maioria das vezes eles nem sabem, simplesmente para alcançar views, curtidas e no final das contas voltar para o mesmo que eu falei agora na resposta para o Luiz, que é
faturamento, que é o dinheiro entrando na conta. É só isso. As pessoas elas estão perdendo essa essência de ajudar pessoas, de resolver o problema, de encontrar soluções. E esse tipo de coisa é o que no final das contas está fazendo com que o design morra. Essa questão das regras, de você fazer aquilo que todo mundo está fazendo, é onde está relacionado à criatividade, que é o ponto onde a gente vai conversar nesse vídeo, basicamente em todo ele. Porque criatividade é uma coisa, resultado é outra. E tem muita gente que não sabe fazer essa diferenciação. Você tem resultado e você tem criatividade. Você consegue resultado sem criatividade e com criatividade. E criatividade, você não depende dos resultados para ser criativo. Você pode ser criativo independente se você precisa dar resultado ou não. Obviamente, você unir essas duas coisas, você juntar criatividade com resultado, é o que te destaca. É o que te faz ser único, é o que te faz ser um puta de um profissional foda. E isso tem muita gente que não tá entendendo. É esse tipo de coisa que me deixa puto. Porque... eu não entendo essa coisa de não usar o que tá na moda. Cara, você pode usar o que tá na moda. Você pode copiar um tutorial se você quiser. Só que isso não vai te destacar dos outros. Isso vai te manter sendo a mesma coisa de todo mundo. Nada vai impedir o cliente de comprar do cara que faz por 30 conto o mesmo post que você faz por 100, porque são iguais. Tá os dois na moda, tá os dois usando as mesmas coisas. Não tem nada que te destaca disso, porque o seu foco tá em fazer mais do mesmo, porque o seu foco não tá em resolver o problema de uma forma criativa. E esse é o ponto. Porque criatividade e resultado são duas coisas diferentes. Você pode ser criativo e você pode dar resultados. Agora é uma questão de escolha. Mas isso, eu já vou responder isso lá na frente quando a gente lê esse comentário também, tá? Então a questão aqui é: foque naquilo que você acha certo. Eu não vou falar, fazer o que é criativo é certo e copiar tutoriais ou fazer mais do mesmo é errado. Não tem errado e não tem certo no design. Tudo é relativo, tudo é subjetivo. Um design que para mim pode ser lindo, maravilhoso, pro cara que tá ali há 30 anos no design pode ser um lixo. Da mesma forma que para um cara que tá há 2 semanas pode ser horrível. É subjetivo. Cada um vai ter uma interpretação diferente. E a minha visão é essa, é de que a criatividade ela tá morrendo. Porque tem muita gente disseminando conteúdo pobre, tem muita gente disseminando um conteúdo errado. É um conteúdo que não enriquece, que não agrega valor. Então nesse ponto sim é errado. Pra mim, tá? Como eu já falei na minha opinião. Olha só o que a Rafaele comentou. Estou iniciando nessa área agora e já estava meio perdida por ver tudo igual. Muitos designers com estilos semelhantes e isso meio que me deixava presa na hora de criar os meus designs. Por achar que para se destacar nessa área teria que seguir o mesmo estilo, mas esse vídeo me mostrou que eu posso me destacar colocando mais da minha personalidade e criando o meu próprio estilo. E é sobre isso que eu tô falando, que é sobre você ter a sua própria personalidade. Você não depende de outros criadores para criar um material, para criar um projeto. Essa ideia de que você tem que seguir o padrão, seguir o que está na moda, ela tem que ser desconstruída. Ela tem que ser destruída. Porque o design, digamos que é 90% criatividade, tanto na solução dos problemas, quanto na criação dos materiais visuais, da comunicação do cliente. Basicamente, a essência do design é criatividade. E a gente está perdendo essa essência. Por quê? A gente está numa era onde a informação ela tá muito fácil de ser acessada e por conta disso muita gente está optando por porcaria. Está optando por videozinho de 15 segundos que não agrega nada. Para você criar um post, basta você clicar aqui, 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 aqui e tá pronto o sorvetinho. E é basicamente isso que está acontecendo. No design, a coisa mais importante, que eu já inclusive falei num outro vídeo aqui, em vários outros vídeos aqui, está relacionado com mentalidade. Se você quer ser um profissional foda, você tem que ter uma mentalidade de profissional. Agora, se você quer ser só mais um, fazendo mais do mesmo, você vai continuar cobrando 30 conto para fazer aquele postzinho do mês inteiro o resto da sua vida. No vídeo que eu lancei mostrando os meus ganhos lá de 2016, que era ridiculamente baixo, teve gente que comentou falando que nem hoje nunca imaginou cobrar aquele valor, mesmo sendo profissional há, sei lá, X anos. Isso mostra como a mentalidade ela pode afetar no seu negócio. É nisso que eu quero que você pense, porque está relacionado com mentalidade. A minha mentalidade desde aquela época é de ganhar dinheiro com design. Só que como consequência do meu trabalho.
Isso tem que ficar claro. Só que o ponto aqui não é esse, tá? O ponto aqui é criatividade versus resultado. O que a gente está falando, e basicamente em torno do que a gente está falando, é sobre criatividade. O design morreu ou está morrendo em termos de criatividade. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, só para dar uma resposta aqui, Rafael, foque na criatividade, foque na sua personalidade, na sua criatividade, sem se preocupar com a opinião dos outros, ou você não está fazendo o mais do mesmo, você não está seguindo as regrinhas do mercado. Caga nisso, tá? Caga nisso, porque isso é mentalidade de profissional pobre, porque isso é mentalidade de... não posso nem falar que é profissional, tá? É um amador. Isso é mentalidade de amador. Você usar o que está na moda é uma coisa. Você pode agregar isso ao seu design, à sua criatividade, da sua forma. Mas seguir à risca o que está na moda é coisa de amador. Você não precisa ficar preso a esse tipo de mentalidade, tá bom? E o que eu estou falando aqui já ficou claro para o Lucas Barbosa, que disse o seguinte: não se trata só de copiar e colar, e sim de quebrar padrões, de se superar e inovar a cada dia na maneira criativa e de personalidades de como lidamos com as coisas. Esse vídeo me fez pensar se realmente trabalho de maneira criativa ou só sigo um padrãozinho com minúsculas alterações. É exatamente sobre isso que eu tô falando. Sobre você quebrar as regras, sobre você quebrar os padrões, sobre você ser único, sobre você criar as coisas do seu jeito. Eu quero deixar uma coisa bem clara e eu quero que você compartilhe com o máximo de pessoas, de designers, de criativos que você conhece, que é o seguinte: tutoriais serve para você ter ideias, aprender como fazer, aprender algumas ferramentas, alguns estilos, alguns detalhes, algumas coisas que vão agregar valor ao seu projeto. Mas não significa que é para você copiar o tutorial à risca do 0 ao 100 e vender isso. O tutorial é para te ensinar, é para você aprender, é para você conseguir entender como é feito, como um profissional faz, entender como ele está fazendo aquilo e você poder usar aquilo para fazer o seu. É para isso que serve um tutorial. Você pode, sem problema nenhum, pegar o tutorial do início ao fim, fazer à risca, para treinar, para praticar, mas não significa que você tem que fazer o mesmo design para todos os clientes daquele nicho, daquela área, daquele estilo de design. Ok? Tutorial é para isso. Tutorial não é para você copiar do 0 ao 100 e vender para o seu cliente. Você pode fazer isso, mas em algum momento isso vai desabar na sua cara e você não vai saber por quê. E olha só o que o Bruba falou. Cara, isso é real mesmo. Estou tentando aprender sobre designer porque ainda não posso pagar curso ou faculdade. E é sempre as mesmas coisas. Eu realmente queria aprender um pouco mais, algo mais teórico. É claro que certas coisas só sendo pago que dá, mas não custa nada pesquisar, sabe? Mas é complicado como existe artes das mesmas formas e não muda nunca. Hoje em dia, ninguém quer ajudar ninguém, não quer crescer junto, não quer compartilhar seus conhecimentos sem ganhar algo em troca. O que tem de curso no Instagram e YouTube não está escrito, sendo sobre design, fotografia ou até mesmo sobre social media. Eu não confio não de pagar, prefiro procurar uma escola que já conheço. Tem muita gente focada em faturamento sem se preocupar em ajudar o outro, em ajudar o próximo, em ajudar as pessoas a resolverem os problemas delas. Esse é o foco desse canal aqui, isso tem que ficar bem claro, porque o meu foco aqui é justamente fazer o que ninguém está fazendo. Isso aqui é quebrar padrão, isso aqui é quebrar regra. O meu foco aqui está 100% em te ajudar a resolver o seu problema, em te ajudar a crescer como profissional, a pensar diferente, a desconstruir essa ideia de que design é mais do mesmo. Você não tem que criar mais do mesmo. Quando eu comecei, um dos primeiros assuntos aqui do canal foi sobre venda, sobre como vender design, o que basicamente eu não me lembro de ninguém estar falando sobre isso com tanta frequência. Ninguém falava como vender o seu design, como encontrar clientes, e ninguém falava sobre esses assuntos. Por quê? Pensa o seguinte, a chance que eu tenho de vender o meu design sabendo como vender é muito maior do que você vender o seu design sem saber. Então por que eu vou ensinar você a vender design para você ir lá e pegar o cliente que eu posso vender e ganhar o meu dinheiro? Consegue entender como esse pensamento é pobre? Eu não vou ensinar ninguém a vender design porque assim eu consigo mais clientes. Puta pensamento pobre! Eu não posso dar certeza absoluta disso, tá? Porque eu não tenho controle sobre todos os conteúdos que foram compartilhados sobre venda de design no YouTube. Mas foi depois que eu comecei a compartilhar com mais frequência sobre como vender design que começou a aparecer um monte de gente falando sobre como vender design, tanto no YouTube quanto no Instagram. Muita gente falando sobre isso. E você vai ler os posts desses caras, é
puta pobre. Tem um monte de coisa que não serve para absolutamente nada. E é sobre isso que a gente está falando, sobre uma disseminação de conteúdo tão pobre que faz com que todo mundo seja igual. O design não é sobre isso. A vida não é sobre isso. A vida é sobre ajudar o outro, é sobre você entregar aquilo que você tem sem se preocupar em receber nada em troca. E aí a gente chega ao ponto de ter pessoas que fazem o mesmo que o Francisco Ribeiro. Sou formado e infelizmente tive que sair da área porque virou uma prostituição. Seu trabalho é fundamental para ajudar quem quer viver do design de uma forma digna. Realmente, eu não posso discordar, mas também não posso concordar que o Francisco está certo sobre a questão da prostituição. Por quê? Tem muita gente de fato vendendo um design a preço de cocô e oferecendo pior do que o próprio cocô para o cliente. E tem cliente que compra. Mas aí a gente entra naquela questão de que uma senhorinha que vende pão, que é costureira, que vende geladinho na casa dela, não vai pagar R$8.000 para criar uma identidade visual. Mas ali no começo ela vai querer pagar ali 30 conto, 15 conto, 20. Entende que tem uma questão de perfil. Então eu não posso nem concordar com ele nem discordar. Porque eu só posso considerar o mercado prostituído a partir do momento que profissionais com a mesma capacidade e qualidade que outros profissionais, ou seja, estão no mesmo nível, começarem a oferecer trabalhos cada vez mais baixos, por preços mais baixos, okay? Mantendo a qualidade. Imagina, esse cara aqui tem 10 anos de experiência e esse cara aqui tem 10 anos de experiência. Os dois têm uma qualidade fantástica, impressionante. Esse cara aqui oferece o design dele por 5.000. Esse cara aqui vai lá e vende por 500. Aí esse cara vai lá e vende por 250. Aí vem outro cara com 12 anos de experiência e vende aqui por 100. E isso é prostituição, porque estão oferecendo a mesma qualidade do material por preços cada vez mais baixos. Aí você tem ali uma concorrência desleal. E isso para mim é prostituição. Agora você ter ali pessoas que começaram agora, 1 ano, 2 anos e estarem ali cobrando 30, 40, 50 conto por um design que não tem uma qualidade assim tão boa, não é prostituição, porque ele não tá no mesmo nível, tá desequilibrado aqui. Você tem um cara que tá aqui em cima cobrando 1.000, 2.000, 5.000 e o cara que tá aqui embaixo cobrando 10, 20, 30. Só que são clientes diferentes. Esse cara não vai vender para esse cliente aqui de baixo. Esse cara não vai conseguir vender para esse cara aqui. Então não é prostituição. Por isso que eu não posso nem concordar nem discordar. Mas ao meu ver, na minha realidade, na minha experiência, para mim não tem prostituição. No meu nicho de atuação, na minha empresa, na minha forma de trabalhar, eu não tenho esse tipo de concorrente, aonde oferece o trabalho cada vez mais baixo. Cada um tem o seu preço, sabe sobre os valores, sobre os custos que tem, sobre os funcionários que tem, enfim, sabe todo o custo operacional desse trabalho e não vão mendigar clientes por causa de 50, 100, 200 conto. Mas enfim, isso já é um assunto um pouco mais diferente sobre a questão do design ter morrido, porque o foco da morte do design, vamos dizer assim, é a criatividade, tá? O foco desse vídeo é sobre a criatividade versus resultado. Mas é um ponto bem interessante que o Francisco deixou aqui. Agora, presta atenção no que esse cara comentou. Eu não sei se eu posso falar que esse comentário ele é estúpido, burro ou inteligentíssimo. Ainda não tirei essa conclusão, porque é uma opinião, e opinião a gente não julga como certo ou errado, é uma opinião. A opinião é baseada na ótica dele, é baseada na experiência de cada pessoa. Mas olha só no que o tribunal comentou. Sou designer sênior, trabalho há 10 anos e tenho uma opinião um pouco divergente da sua. No passado, onde a publicidade estava no seu auge, as agências empurravam os anúncios caríssimos em TV aberta. Designs maravilhosos, super elaborados, mas tudo sem de fato mostrar o retorno do investimento. Era algo como uma aposta, um tiro no escuro. Poderia funcionar ou não. Jamais o dono da empresa saberia. O mundo se digitalizou e hoje o retorno do investimento de mídia digital é 100% metrificado. É possível saber se o criativo está ruim ou bom em poucos dias e com pouco investimento. Antes de eu continuar lendo esse comentário aqui, primeiro a gente tem que fazer um parênteses. Não é 100% metrificado, tá? Você consegue uma aproximação daquilo que está sendo metrificado. Porque essas métricas elas têm uma leve variação e elas não são 100% efetivas, ok? Primeiro porque existem inúmeros perfis fakes, perfis de empresas que não seguem aquele padrão que foi inserido nas configurações de cada um dos anúncios. Então não é 100% metrificado, tá? É aproximado. Segundo, que a gente não sabe como o algoritmo funciona. Antes, o que era 100% divulgado, você pagava por aquilo e era 100% veiculado exatamente para aquele público, hoje já não é mais.
Hoje já caiu para 10%, para 1%, para 0,5% e talvez até tenha caído mais porque eu já não estou mais por dentro desse assunto. Então o algoritmo ele vai pegar o seu design e vai oferecer para alguns clientes daquele perfil, dependendo de quanto você pagar por lance. Se você pagar mais caro por clique, ele vai divulgar isso mais próximo possível daquele público que foi definido. Agora, se você quiser economia, isso vai ser divulgado para alguns desses clientes, depois para um público genérico, até encontrar um público mais próximo daquilo. Então não é 100% efetivo, não é 100% eficaz e não é 100% metrificado. Só um parênteses aqui para a gente poder continuar. Agora imagina um criativo que demora 1 mês para ficar pronto. Um criativo super elaborado, com as melhores técnicas do design, que se participar de alguma competição, provavelmente vai ganhar inúmeros prêmios, mas ao rodar para o público simplesmente não converte. As pessoas da área que visualizarem vão adorar, dar likes e comentar, mas o público-alvo não vai se cadastrar mais ou comprar mais o produto. Então todo o dinheiro e tempo gasto na criação foi por água abaixo. Mais um parênteses aqui. Existem algumas diferenças aqui, tá? Porque vai levar 1 mês para você produzir se for um comercial de TV, ok? Se for um design gráfico, um profissional não vai levar 1 mês para criar. Se for, é um puta de um preguiçoso. Baseado no que eu entendi sobre o nível em que a gente está falando aqui, por mais que você tenha um único profissional trabalhando nesse projeto, não vai levar 1 mês para ficar pronto. Você vai ter ali um briefing que vai ser lido, entendido, uma conversa, uma reunião. Você vai ter no máximo 1 semana total de trabalho, do início da contratação, do pagamento, tudo, até o final desse projeto. No máximo 1 semana, dependendo do projeto. Agora 1 mês, para você levar 1 mês para criar isso, porra, em 14 anos, nem quando eu comecei eu levava 1 mês para criar um design. Então existe aí um gapzinho de prazo que talvez ficou incoerente, tá? Agora deixa eu continuar porque tem mais algumas coisinhas aqui bem... Agora imagina um outro designer fazendo a sua arte de açaí comum, como todo mundo já está acostumado, não é o melhor design do mundo, com as melhores técnicas, mas quem quer um açaí já conhece a estrutura, já está com vontade de consumir. Então todo o processo cognitivo de entender do que se trata é pulado e as chances de conversão são muito maiores, além de o design dele ter um custo menor para ser pivotado caso dê errado. Eu vou ter que ser bem sincero, esse pedaço do seu comentário ele é extremamente estúpido. Tá? Para não falar outra coisa. Por quê? Olha só que você falou, que todo mundo já está acostumado. Então, peraí, eu vou pagar um designer para fazer um design de açaí para eu vender mais para minha loja. Quando a pessoa olhar, ela vai ver aquilo que está todo mundo acostumado a ver. Então, como é que eu vou fazer com que essa pessoa saiba que aquele design é da minha loja de açaí e não do concorrente, onde ele sempre vai, aonde ele está acostumado, aonde ele gosta de ir, aonde todos os amigos dele vai? Entende como esse pedaço do seu comentário é extremamente estúpido? Porque a diferenciação, aí a gente entra no ponto desse vídeo que é sobre criatividade, não sobre resultado, só para deixar isso claro. Essa diferenciação é o que vai fazer com que essa pessoa associe esse design diferente, criativo, com essa loja de açaí e não com aquela que ele está acostumado a ir. Esse é o ponto sobre a morte da criatividade. Se você assistiu o vídeo completo, entendeu tudo o que eu falei, essa parte do seu comentário está totalmente incongruente com o que foi falado no vídeo anterior. Criatividade e resultados são duas coisas diferentes que estão interligadas. Para você dar resultado para um cliente, você tem que entender todo um contexto por trás disso. Ok? Se você tem 10 anos de experiência, obviamente você sabe do que eu estou falando. Tem todo um contexto por trás sobre público, sobre objetivo, sobre mensagem, sobre clima, sobre vários aspectos do design para resolver esse problema. Então, o mesmo design que todo mundo está acostumado, prestem atenção nessa palavra porque essa palavra definiu esse comentário para mim. Esse design que está todo mundo acostumado a ver vai trazer resultado para todos os clientes? Ou seja, tem 5 lojas de açaí na cidade. Essas 5 usam os mesmos estilos de design que está na moda. Qual delas vai se destacar? Qual delas vai fazer com que o cliente associe aquele design sempre à marca dela? Se todas elas usam o roxo e o verde, como é que elas vão se destacar?
A partir de quê? Se é tudo sempre igual. Uma coisa que precisa ficar bem clara aqui: usar roxo e verde para açaí não tem problema nenhum. Todo mundo pode usar em todas as lojas no mundo inteiro se quiser. A questão é criatividade. Como você vai usar o verde e o roxo de uma forma que fique diferente e que o seu cliente não fique igual ao concorrente dele? Esse é o ponto. Criatividade. Eu estou pegando um exemplo único e singular aqui, tá? Existem inúmeros exemplos, inúmeras situações, inúmeros tipos de cliente. Tem o cara do açaí que vende a 50 conto um copo de açaí, tem o cara que vende a 5, tem o público A, o público B, o público C, existem regiões, existem inúmeros fatores aqui que a gente não está levando em consideração, então eu não posso dar um exemplo fixo porque isso seria uma extrema burrice da minha parte. Mas voltando aqui para esse trecho do comentário, a gente tem que deixar bem claro que criatividade é uma coisa, resultado é outra. Você pode ser criativo e dar resultado, da mesma forma que você pode ser criativo e não dar resultado nenhum. Da mesma forma que você pode não ser criativo, ser mais do mesmo e dar resultado. Mas o ponto mais importante aqui sobre essa questão é como você vai fazer com que o seu cliente se destaque e não seja comparado com todas as outras casas de açaí que existem na mesma cidade. Pensa nisso. Não, o design que conhecemos não está morrendo, está se transformando e não necessariamente isso é algo ruim. O mundo tem como objetivo final vendas e por muitos anos o design arte se confundiu demais com o design corporativo. E hoje isso não é tão aceito pelos orçamentos apertados, a necessidade de conversão e etc. Acho que não é o momento para purismos no design, e sim de criar algo novo, algo que seja rápido, criativo e ao mesmo tempo que converta o público-alvo, não outros designers. Isso aqui definiu exatamente o que eu falei no vídeo passado. Olha só, e sim de criar algo novo, algo que seja rápido, criativo e ao mesmo tempo que converta o público-alvo. É disso que eu tô falando, ser criativo e dar resultado. É exatamente sobre isso que eu tô falando. Fazer mais do mesmo, criar mais do mesmo e blá 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 e toda essa coisa que a gente tá falando aqui o tempo todo, não dá resultado. Não vai dar resultado a longo prazo. O cliente precisa de resultado a longo prazo. A curto prazo pode ser que ele venda ali um pouquinho, um outro pouquinho. Mas e a longo prazo? Ele vai ficar refém dessa identidade para sempre? E cada vez mais chegando mais pessoas criando o mesmo design dele? Tem que se pensar sobre isso. O design sim está morrendo em termos de criatividade, como eu falei no vídeo passado. Se isso não ficou claro, obviamente é porque houve uma falha de compreensão da parte de quem assistiu. Esses dias eu estava pensando aqui sobre algumas coisas de quando eu comecei a minha carreira e o comentário do Nazário Carlos fala bem próximo daquilo que eu estava pensando. Ele falou o seguinte: eu sinto saudade das antigas agências de publicidade, onde podíamos ver a criatividade em cada peça lançada. Hoje em dia, realmente a criatividade sucumbiu e pouquíssimos profissionais trabalham a criatividade nua e crua. Isso falando em um contexto geral da galera de criação. Faz falta com certeza. Cara, é exatamente isso que eu tava pensando esses dias. Por quê? Quando eu comecei, eu só buscava referência em site de agência de publicidade. E eu achava aqueles design puta foda. E eu ficava pensando, como é que esse cara faz isso? Como é que essa empresa faz isso? O que eles estão fazendo que eu não tô fazendo? E era um design lindo. Lindo, totalmente diferente dessa porcaria que a gente tá vendo hoje. E eu sei que esses caras não levavam um mês para criar um design desse tipo, tá? Os caras podiam levar ali algumas horas, talvez alguns dias para criar um design foda. Dependendo quando tinha fotografia, eles mandavam um material para ser fotografado num dia, voltava no outro dia. No final da semana estava pronto. Rotina de agência de publicidade é caótica, é uma loucura, é material pra lá, material pra cá, é foto, é modelo, é um monte de coisa ao mesmo tempo, é cara virando noite, é cara até 2, 3 horas, 4 horas da manhã trabalhando, acordando cedo, dormindo na agência, dormindo no chão da agência, dormindo no sofá da agência, dormindo no carro, comendo pizza, é uma loucura. Então falar que o bagulho demorava um mês pra ser pronto é extremamente burro isso, tá? É uma coisa que ou é amador ou é puta preguiçoso para fazer um design durante um mês, levar um mês para produzir uma peça. Lógico que não tô levando em consideração materiais como comerciais de TV que tinham que ser gravados, editados, sonorizados e um monte de coisas desse tipo, ou até ali um motion graphics que podia levar um monte de tempo por causa da animação, de foto, de design, estudo de cores e tudo mais. Ou até outros projetos de identidade visual, que aí é projeto de 5, 6 meses, ou dependendo até um ano ou mais.
dependendo do projeto que você estiver criando. Mas uma peça única de social media, por exemplo, levar um mês para ficar pronto, meu amigo, olha que comentário burro, hein? Ainda tem muitos outros comentários super interessantes aqui, mas o vídeo já está muito longo e inclusive já deve ter muita gente que até já saiu do vídeo por causa da impaciência de assistir o vídeo por completo. Coisas que profissionais não fazem. Mas o ponto mais importante aqui está em criatividade versus resultados. Você pode e deve ser criativo e ao mesmo tempo dar resultados para o seu cliente, pensando sempre na solução do problema deles. Se você solucionar o problema deles da mesma forma que outros profissionais resolvem, você não tem nenhum diferencial para oferecer para o seu cliente. Eu não estou falando que você não pode usar o que está na moda, você pode, mas do seu jeito, de uma forma que te destaca, de uma forma que vai te diferenciar dos outros, da mesma forma que isso vai acontecer com o cliente. Por mais que você use o que está na moda, você tem que fazer isso de uma forma que o cliente se destaque, que ele não seja igual a todos os outros concorrentes dele. O design raiz e o design Nutella não são duas coisas diferentes. Na verdade, nem existe essa separação. Na verdade, nem existe design raiz ou design Nutella. Existe design, existe criatividade. O que você precisa entender é que sim, o design se transforma, o design se adapta, o design se atualiza, mas, ao mesmo tempo, a essência do design ela nunca vai mudar, que é criatividade. Ou você é criativo, ou você é só mais um no meio da multidão. O design tem a ver com criatividade e resultados. Criatividade que não gera resultado é arte ou perda de tempo. Aí depende do contexto. O fato é que sim, o design está morrendo. O design criativo, sem leis, sem regras, sem padrão, sem a mesmice de sempre, de todo o tempo. Por isso que aqui no canal eu trago sempre conteúdos diferentes que te façam pensar de outra forma, a criar do seu jeito, independente de tutorial que você aprendeu ou da referência que você viu. Então, se você curte essa visão, se inscreve aqui e se junta à nossa comunidade de resistente. E, obviamente, para deixar isso muito bem claro, eu não estou falando que usar o que está na moda é errado ou não deve ser feito. Quem falou isso é burro ou não prestou atenção no vídeo anterior. Você pode usar o que está na moda. Eu uso e tenho usado aqui no canal desde o início, mas do meu jeito, com as características e personalidades que eu defini. Esse assunto, para mim, é extremamente empolgante, interessante e, digamos que, até que desafiador. Mas isso não significa que eu tô certo e você errado, nem o contrário. Apenas quer dizer que nós temos opiniões diferentes e isso, meu caro amigo, é o que nos faz ser únicos, individuais e singulares. Porque você vê o mundo de acordo com a sua perspectiva e eu da minha. Por isso eu adoro quando vocês comentam a opinião de vocês aqui. Claro que de forma respeitosa e educada, como profissionais são. Não igual esse bando de moleque TikTok que acha que tem conhecimento e experiência suficiente para falar sobre algo que nem eles sabem. Então deixa um like e manda esse vídeo para aquele seu amigo que acha que sabe de tudo. Eu sou J1711 e esse é o nosso quadrante 28 Alpha.